gente pode abrir para eventuais perguntas que vocês tenham, aproveitando aqui a experiência desse time de empresas aqui presentes, da própria Sandra e do Geraldo, que tem uma experiência enorme com essa questão toda da governança. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Bom dia, Sandra. No caso do relato integrado, onde auditoria financeira, sustentabilidade, governança e o balanço social, ele naturalmente ele vai para o colo dos auditores poderem opinar sobre esse relato integrado. Como é que você vê esse caminho? Olha, eu acho que tudo isso vai sendo estruturado no decorrer do tempo. Lá no Council do IRC, nós somos 40 e poucas pessoas que aprovam essa estrutura que vai ser adotada, né? Lá nós temos os CEOs ou chairman de todas as big, quantos números você quiser dizer, 5, 4, depende da tua visão. Então, todos os standard setters, vamos dizer, nessa área, os especialistas, estão lá. Estão lá também o CEO e o presidente do conselho do GRI, do Carbon Disclosure Project, todas, vamos dizer, todas as organizações que, de uma forma ou outra, estão envolvidas com os relatórios financeiros e outros das empresas, estão neste grupo. Então, todos estão, vamos dizer, primeiro, desenhando o modelo, né? O modelo é totalmente baseado em princípios, né? Não é prescritivo, não espere encontrar algo passo a passo, né? O que torna a vida da gente um pouco mais complicada, por outro lado, nos torna mais inteligentes, né? Do que seguir uma regrinha. E eles estão aprendendo. Então, eu diria que, assim, possivelmente, isso deve resultar que as equipes de auditoria serão muito mais multifuncionais, né? Para você poder compreender isso. E veja que a gente não está falando de um relatório novo, nós estamos falando de usa tudo que você tem, só que eu preciso entender que tem um fio que conecta todos eles e que um faz sentido com o outro. Então, a ideia, inclusive, é que o número de páginas reduza, né? Porque se você tiver integração, essa é a ideia, que você tem um número, por isso que a gente diz que é uma comunicação concisa. Então, eu vejo de novo aí uma outra oportunidade profissional aliás, os profissionais em fases aí de buscando novos desafios, o relato integrado vai demorar um pouquinho, mas vai oferecer um campo fabuloso de trabalho, mas é uma outra visão. E as equipes de auditoria terão que ser multifuncionais para acompanhar essa evolução. Você acredita que o auditor opinando ele vai dar mais credibilidade ao relato integrado? O auditor opinando? Eu não vejo como a gente tirar a importância ou deixar de fora a visão independente, né? A questão da independência é tão cara na governança, é tão importante na governança corporativa, porque justamente ela dá segurança para os externos de que aquilo que está sendo dito corresponde à realidade. Então, porque você pode ter um relato integrado bárbaro, perfeito, mas ele peca em algumas coisas. Então, eu acho que assegurar que as informações que estão ali procedem, que elas foram comparadas de forma adequada para serem apresentadas, sempre vai exigir a posição do auditor de um ente externo que assegura que aquilo foi feito dentro do regramento existente, usando princípios, usando de transparência e usando de verdade, naturalmente. Obrigado. Bom dia, meu nome é Juliana, eu trabalho no Departamento de Relações com Investidores da Indústrias Home. Pensando na evolução do conceito de governança, da relação entre o acionista e a empresa, para os stakeholders com a empresa, eu queria ouvir de vocês como é que no dia a dia outros stakeholders entram na rotina de vocês, principalmente a visão do cliente, que muitas vezes pode ser acionista também, e o fato dele estar na ponta cliente também influencia a percepção dele de governança corporativa da empresa. Principalmente no caso de vocês, que provavelmente tem essa interação bem provável. Então, eu queria ouvir como é que é isso na rotina.
Eu posso falar um pouco também da nossa experiência de governança no próprio aeroporto, né? A influência dos outros stakeholders no nosso negócio, né? Como Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa, Vigiagro. Então, dentro do modelo de governança que foi estabelecido para o processo de transição do aeroporto, esses eram stakeholders extremamente estratégicos para nós. Tanto é que foram criados comitês específicos para, durante o período de transição, onde esse comitê era secretariado pela área de governança corporativa, para que toda a transparência e toda a relação fosse harmoniosa com esses stakeholders no momento da transição. Né? Principalmente porque, durante a transição operacional do aeroporto, em novembro, a gente fez a transição dos maiores feriados da história do Brasil. E era muito relevante que eles fizessem parte do negócio, que eles entendessem e compartilhassem com a gestão da companhia, com o Conselho de Administração e com a diretoria executiva, como que iria se dar o processo de transferência. Então, para nós integrar outros stakeholders à governança corporativa da companhia, é também um fato relevante para nós, é importante para nós termos sempre esse monitoramento. Principalmente no âmbito da aviação civil, é um dos ambientes mais regulados que nós temos no país. A gente brinca lá que é tão regulado quanto a energia nuclear, porque, enfim, qualquer coisa que aconteça é de grande magnitude. E existem vários outros comitês que são regulados até pela agência reguladora. Então, a área de governança corporativa, por exemplo, lá no aeroporto, é responsável pelo mapeamento de 100% dos comitês que se relacionam com a empresa. Você tem um comitê da Copa do Mundo, você tem um comitê das Olimpíadas, você tem um comitê de desburocratização, de integração de aeroportos, de integração de operadores. Então, tudo isso é capitaneado e avaliado pela área de governança corporativa, reportado à diretoria e, por sua vez, quando cabível, reportável também aos demais interessados na empresa, o Conselho de Administração, acionistas, enfim. Continuando com o gancho do meu colega da mesa, eu acho que aqui nós temos uma peculiaridade. As 3 empresas presentes são empresas que convivem num ambiente altamente regulado. No lado de telecomunicações, nós estamos sujeitos a uma série de atos da Anatel. Então, por exemplo, citar um exemplo, na Europa nós temos a operação da Telecom Itália integrada com a Telefônica. Isso tem uns reflexos bastante consideráveis no ambiente nacional. Então, toda vez que eu vou fazer a eleição de um administrador, eu tenho que mandar essa ata de eleição para o CAD e para a Anatel, para comprovar que, efetivamente, a pessoa não tem nenhuma espécie de vinculação. No que tange ao stakeholder, ponta final, o cliente dá o tom. Então, efetivamente, num ambiente de telecomunicações, um avanço da tecnologia, a necessidade do 4G, então eu tenho que efetivamente aprovar a participação de um edital, num edital, numa licitação do 4G, em conselho de administração, aprovar garantias, aprovar os limites de alçada. Então, você vê no dia a dia da operação uma participação cada vez maior. Se você vai abrir uma filial da companhia e vai fazer um registro hoje na JUSESP, o sistema está integrado. Então, para poder fazer a abertura de uma filial, eu tenho que comprovar uma série de requisitos. Eu tenho que estar de acordo desde questões ambientais, questões de regularidade fiscal, regularidade imobiliária. Então, cada vez mais nós temos novos stakeholders, novas contrapartes e temos que prestar mais contas da atividade da companhia no seu dia a dia. Bom, meu nome é Sérgio. Desculpa. Só complementando a nossa experiência, assim, eu acho que os stakeholders que estão mais próximos de um conselho de administração hoje, né, na agenda deles, na verdade são os investidores, né, o mercado, e também aquelas coisas que são voltadas à regulação, aqui como a Michele falou, e para todos nós é um ponto muito importante. Acho que está começando agora, tá, a entrar na agenda do Conselho com todos os conceitos de sustentabilidade, de gestão de risco. Que eu trabalho, é assim, o documento é a parte final, porque normalmente isso entra com assim, tem um texto de um regimento, tem um texto, esquece texto.
texto nós vamos ter, não, ele precisa ter, mas depois. Primeiro vamos discutir a substância. Por que o nosso conselho vai ser assim ou assado? Ele vai ter uma regra de, por exemplo, um limite de presença dos conselheiros, estabelecendo o mínimo. Vamos discutir a substância, porque é nessa discussão, quando se aloca tempo e prioridade para isso, é que realmente os conselheiros e os demais administradores entendem de fato do que você está falando. Quando você pega um documento, um regimento de conselho, põe lá para o conselho aprovar, numa leitura, desculpe, eu me lembro, eu pego como referência a minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei que nem uma condenada. Às vezes eu pego um parágrafo e falo assim, eu escrevi isso? Eu li aquilo 500 vezes. Quer dizer, quando você lê uma coisa, você não necessariamente absorve completamente. Então, o que eu acho que é rico é a discussão dos administradores para dizer, nós vamos ter um conselho assim ou de outro jeito? Nós vamos ter uma regra dessa forma ou de outra? E modelo esse que você vai rediscutindo no decorrer do tempo, porque o modelo que você fez quando você começou uma vida, por exemplo, de empresa pública, não é um modelo para dali a 2, 3 anos, você tem que revisitar. Então, importante discutir, importante você ver as diferenças de opiniões, daí você sai com os elementos substanciais que vão estar nas suas políticas de governança. Aí você escreve, né? Mas a gente normalmente parte que nem contrato, a parte com o texto do contrato. Não, vamos discutir o que a gente quer com essa sociedade, vamos discutir o que a gente quer com esse conselho. Pensando não só na conformidade à regra, mas pensando no funcionamento. Qual é o modelo que a gente quer para funcionar com eficiência? Então, é essa discussão que requer um pouco mais de tempo do que aprovar um documento, que você sai com um modelo de governança mais crível. Eu trago duas, eu posso contar os causos, mas não posso contar os santos, né? 2 casos que eu trabalhei recentemente, quando você vê de pré-IPO, em preparação para, né? E quando você vê o produto final, se você é um observador pouco experimentado, você vai falar, essa daqui está melhor estruturada. Porque quando você olha de fora, tem mais documentos, tem mais regimento aqui e ali, tem mais até comitês. Agora, eu sou uma observadora certamente privilegiada. Eu prefiro esta daqui, que está com menos comitê, está com menos documentos de governança, mas tudo que está ali, eu asseguro que vai acontecer. Porque eu vi a quantidade de discussão que nós tivemos com esses administradores, com o conselho de administração, e volta e faz, não, então fazemos isso, fazemos aquilo. Então, ali as pessoas são efetivamente conscientes, entenderam as implicações e vão fazer daquele jeito. Dali, eu tenho certeza, né, e a gente normalmente faz um plano também para o que faz. Antes do IPO, o que faz do IPO até a primeira Assembleia, que é uma época também muito intensa e muito cheia de novidades, né, a primeira vez que você faz as coisas, e depois do IPO. Então, a gente já planejou com a empresa o que vem lá para frente. Eu não tenho dúvida de que assim que eles começarem a negociar as ações e passarem a primeira Assembleia, eles vão começar a melhorar, mas a incrementar aquilo que eles já decidiram, mas aquilo foi discutido. Então, isso é difícil de ver de fora. Por isso que as perguntas que a gente faz para entender o modelo de governança são muito mais importantes do que entender apenas os indicadores externos, de existência ou não de um comitê, de existência ou não de um regimento. É parte de uma cultura, né? Cria cultura, né? Porque você cria o entendimento mesmo das implicações do modelo de governança. E isso é bacana de ver numa empresa, acontecer numa empresa que também já fiz esse trabalho, e é assim, gratificante ver, empresa que não está planejando abrir capital, não. É isso que eu queria acrescentar. Está fazendo isso, e nós temos essa vivência lá no Círculo de Companhias, o Company Circle, onde a CPFL é uma dos membros, e eu fui coordenadora durante 7 anos, e que tem empresas não listadas, passou a ter empresas não listadas. E a gente via, algumas vezes, as empresas não listadas tendo práticas inovadoras perante as listadas. E fazem isso com um único objetivo, de criação de valor, de eficiência, não estão preocupados com a percepção. Também sim, mas a motivação é outra. Então, ela é muito virtuosa, essa motivação.
Tem a governança do parecer e a governança do ser, né? E a governança do ser, essa que efetivamente é boa. E aí, Sandra, eu queria só acrescentar, assim, eu acho que o histórico da governança ele está associado com a separação, né, do capital lá e da gestão. Então, por isso a gente associa muito com a empresa, com o investidor, mas os conflitos existentes entre a administração e o investidor são os mesmos numa empresa familiar. Tem sócio de ramos diferentes de famílias, né? Os problemas são os mesmos, não muda, os personagens mudam, mas os problemas são os mesmos. E muito mais importante, especialmente no Brasil, em que a gente tem empresas de grande porte, grandes empresas que têm uma estrutura familiar, que esses princípios de governança estejam lá, né, para garantir a sustentabilidade da própria empresa. Porque se a sucessão é importante numa empresa de capital aberto, a gente tem um investidor que está nos cobrando lá, nos perguntando, e aí, quem vai substituir lá o Steve Jobs? Né? Mas e numa família? Se a família não está atenta, a importância é igual ou maior ainda, né? Independente do fato de estar se preparando para uma abertura de capital ou não. Ou perpetuar uma ter uma companhia gestão. sem você fazer essa organização cultural primeiro, mais até do que a proveniente do papel e das normas, que te obrigam a atender uma série de requisitos, você fazer isso culturalmente, dentro de uma companhia, com a finalidade de efetivamente fazer cumprir aquilo, só porque você precisa que aquilo seja cumprido para a companhia continuar existindo da forma que ela foi idealizada, é a verdadeira governança. É a verdadeira governança. Acho que sim. Mais alguma pergunta? Oi, meu nome é Elaine D'Angelo, da MZ Consult. Eu queria, a mesa, que já está bastante experiente na estruturação de uma área de governança ou de uma secretaria, vocês pudessem deixar as principais recomendações para uma empresa que está pensando em estruturar uma área. Primeiras damas. Bom, eu vou começar então, tá? Talvez eu seja a mais antiga aqui dos três. Então. Bom, muito importante, eu acho, para uma estruturação. A estrutura vai depender da empresa, tá? Do tamanho da empresa, do porte, etc. Mas o que a gente precisa mesmo para que seja eficaz seja ter patrocínio. Ter alguém patrocinando isso, ter alguém acreditando isso e não simplesmente fazendo para cumprir uma tabela, um checklist, né? A Secretaria do Conselho ela faz, né, ela tem um dos objetivos é fazer com que flua informação, com que haja uma boa interação entre os gestores, os administradores, o conselho de administração. Então, e é uma área meio, né, não é uma área fim. O principal é a decisão sendo tomada com suporte, né, seja do CEO, do presidente do conselho, de ambos, para que aí sim, aí tudo mais é fácil de resolver para frente. Né? Emendando um pouquinho a ideia da Gisélia, eu acho que na sequência, tomada a decisão, disciplina e resiliência, né? Que foi a palavra que nós estamos discutindo, eu acho que vale a pena tomar isso como moro para secretarias de governança. Não é fácil, como eu disse para vocês, é um sacerdócio, é um exercício diário, precisa ter fluxo, precisa ter método, precisa ter disciplina, precisa ser chato. Então, efetivamente, se não tiver resiliência, não adianta desistir. Você vai pedir um material, não vão te mandar. Você vai falar com a área cliente, ela não vai te atender. Você vai tentar contatar o conselheiro, organizar uma agenda, e um pode, o outro não pode, o outro tem uma viagem para não sei onde. Então, é muito difícil, mas não vale desistir. Uma vez tomada a decisão, é respirar e ir em frente. Eu compartilho de tudo que elas colocaram e assim, uma premissa que a gente sempre adotou também na área de governança é comece simples. Comece cumprindo os seus instrumentos societários, né? Tenha um patrocinador e dissemine essa cultura de compliance, de controles internos dentro da companhia. Então, assim, eu vejo muito que acho que a governança começa a tomar força a partir do momento que a própria área de governança se preza o tempo todo por isso.
prezo o tempo todo por cobrar o CEO, por cobrar o CFO, o CIO, todos os Cs da companhia, para que eles efetivamente cumpram aquilo que eles próprios estão estabelecendo ou que os acionistas, por meio dos seus instrumentos societários, colocaram. Então, começar por essa, vamos dizer, base, eu acho que é um pontapé muito positivo para uma boa disseminação da governança dentro da companhia. Eu queria, até aproveitando o gancho da pergunta anterior, saber de vocês que já participaram dessa experiência de estruturação da Secretaria, quais são as principais armadilhas e os desafios que vocês enfrentaram? Não sei, eu acho que não armadilhas, né, mas eu acho que os principais desafios estabelecer uma cultura, estabelecer uma credibilidade para a área de governança. E você está lidando sempre com o board da empresa, está lidando sempre com a parte mais alta da companhia. Então, o cuidado com a relação interpessoal e com a relação institucional dentro da empresa, ele tem que ser muito grande para esse profissional. Então, cair em armadilhas relacionadas a isso ou ter desafios relacionados a isso pelo menos para mim, sempre um grande desafio. Eu acho que a armadilha vai muito para a inteligência emocional. É efetivamente você lidar com o conceito de arrogância, que acontece muito, né? Ser o dono da razão, as áreas participantes, o expertise dos conselheiros e a postura. O que se exige muito do profissional que trabalha com governança corporativa é uma postura ilibada. Então, você tem que moldar a temperança, você tem que ter uma tolerância muito grande, saber conseguir extrair a informação que você deseja sem ser inconveniente, sem ser incômodo. A persistência tem que existir, mas ela tem que ter um limite. Até onde você pode chegar, como agir, como falar com as suas contrapartes. E cada um demanda uma abordagem diferente. Cabe uma modulação. Da forma que eu me dirijo ao presidente do conselho é diferente da forma que eu me dirijo ao diretor financeiro. E eu tenho que saber como atrair a atenção de cada um deles e conseguir extrair o que eu preciso para poder fazer valer e implementar as boas práticas. Eu vou contar, acho que vale a pena contar a minha experiência, eu vou te responder contando a minha experiência, tá? Bom, eu tenho formação jurídica e, assim, eu me achava uma boa advogada, com bom conhecimento de direito societário, né? E estava lá dentro do departamento jurídico, até que me convidaram, bom, vai ser agora atender direto o conselho de administração, né, uma secretaria, e eu digo, bom, e o que faz? Como é que vai ser? Ah, vai ser o que tu fizeres. Vai ser assim, ninguém sabia muito bem o que era. Então, a primeira coisa assim, eu fui solicitada a ir pelo meu conhecimento técnico. Só que quando se chega lá, o conhecimento técnico não é o mais importante. São as relações, são a forma como tu te comunica com as pessoas, né? Como se obtém, como atinge o fim, né? Esse é um desafio, né? Eu acho que é um desafio e coisas que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Por ser uma coisa muito nova, então eu passei por situações assim, eu era gerente e, de repente, eu virei secretária. Então, por exemplo, houve situações em que um gestor me ligou 8 horas da noite e disse assim, vou passar um e-mail para o conselho. Eu digo, então tá, eu estou aqui mais 15 minutos. Não, mas tu não está entendendo, eu vou passar daqui, não sei que horas eu vou passar. Eu disse, então tá, então amanhã eu mando. Não, assim, na cabeça dele, secretária do conselho, eu era uma secretária, eu tinha que ficar sentada esperando e... Aquela informação, né? Veio, sabe que horas? 11h59 da noite. Era só para cumprir o dia, também, né? Para dizer que mandou para o conselho às 11h59. Uma outra situação é que a pessoa vai chegar para dizer assim, traz um cafezinho para mim, hein? Né? Então, assim, são coisas que na realidade acontecem. A gente tem... Eu acabei descobrindo que a Secretaria de Governança vai ser aquilo que a pessoa que estiver lá vai fazer dela. Porque realmente não tem nada pronto. Ninguém vai te dizer qual é o script. Opa, desculpa.
era muito mais um comentário, a partir, inclusive, do seu, Sandra. Você falou da necessidade de um maior entendimento sobre as dinâmicas e o processo decisório dentro dos conselhos. Eu acho que essa mesma falta que você acentua ou identifica, eu acho que num processo de iniciar uma jornada de trazer para a empresa as melhores práticas de governança, tem que lembrar exatamente de um ponto que você falou, Michele, e agora você também, Gisela, que não basta o lado cerebral, racional, cartesiano, porque na realidade é um processo de mudança. Você tem que ter esse aspecto cartesiano, mas no fundo, se não houver motivação, quer dizer, todos esses elementos não racionais que estão presentes em nós, estão presentes nas organizações, e é o que faz, por exemplo, que a gente sabe, o primeiro CEO profissional, que eu não gosto dessa palavra, o processo de profissionalização, ele tende a durar 6 meses, porque o controlador volta. O segundo dura de 1 a 2 anos. Normalmente, quando é resiliente nas tentativas, o controlador dá certo no terceiro. Por quê? Não é um racional, é um emocional. Então, eu acho que tem todo um aspecto humano, e tem um monte de estudos hoje ligados à psicologia positiva, etc., ou seja, neurociência, você falou e tal, que tem que ser trazido para dentro nessa discussão de melhoria de processos de governança. É fundamental, até porque nós estamos falando de fazer, num processo como esse que você mencionava, nós estamos falando em fazer mudança, que já não é uma coisa trivial, no centro de poder da organização. Ora, isso não vai ser fácil, né? Então, por isso, muito bem trazido pela Michele, a resiliência é fundamental. Agora, e o champion, que a Gisélia trouxe, outro fundamental. E eu já vi, ao longo desses meus 18 anos aí envolvido com governança, eu já vi esse champion, esse líder, em vários lugares. A gente pensa que só os acionistas ou só o presidente do conselho pode ser este campeão interno de fazer isso acontecer. E eu já vi isso ser feito por executivos. Executivos que, em dado momento, viram a situação da empresa numa situação muito difícil, quase que sem saída, nível de endividamento, por exemplo, num caso que me ocorre, muito alto, precisando de mais capital, sem condição de credibilidade. E esse executivo eu testemunhei ele sendo a pessoa que costurava com o investidor externo, costurava com o investidor interno, costurava com o conselho, conseguiu levar a empresa para o novo mercado, conseguiu aprovar a primeira mudança do novo mercado lá em 2006 para aumentar, para ter um limite de independentes. Então, foi uma pessoa que foi costurando e conseguiu fazer, né? Tem um outro caso de uma empresa familiar que também tinha a limitação de ter, naquele contexto lá, as membros da família envolvidos nas organizações, com o custo que isso representava. Então, também, nesse caso, um executivo que fez um modelo de pensar como conseguiria dar, primeiro, valorizar a ação, e aí fez um conjunto de melhorias de governança. Segundo, dar liquidez para poder dar saída para estes familiares que viviam de salário da empresa, para que eles passassem a viver de dividendos. Então, você pode, muitas vezes, ter um champion que tem a vida muito mais difícil do que um acionista, do que um presidente do conselho, mas que é um motor. De qualquer forma, seja quem for, tem que ter muita vontade de fazer aquilo, porque a gente vai contra a maré, a gente vai questionar a forma que as coisas estão estruturadas, isso gera desconforto, por exemplo, eu já vi, né, nesses anos todos, o projeto de governança sai da pauta da reunião de conselho, porque sempre tem alguma coisa mais importante. Claro que tem alguma coisa importante para um conselho ver. Por isso que precisa dessa vontade, dessa determinação de convencer as pessoas, de fazer o caso, de trazer indicadores de valor, né? Eu tenho procurado sempre trabalhar muito com indicador de valor de governança, mostrando como a governança cria valor ou destrói valor. A gente tem históricos, pega as ações na bolsa e vê
como que a ausência de uma boa governança pode destruir valor. Mas nós estamos falando de mudança, e de mudança num dos elementos mais caros para todos, que é a maior instância de poder de uma organização. Acho que agora a gente está com o tempo estourado. Então, acho que você quer fazer uma... Então, acho que agradecer a presença de todos aqui novamente. Eu acho que esse tipo de conversa, de bate-papo, é uma coisa extremamente enriquecedor para todos nós que estamos aqui, inclusive para assessores externos, que é o meu caso, quer dizer, aprender com a cultura das companhias e como melhor assessorá-las para que elas consigam fazer isso que elas conseguem, isso que elas precisam fazer, enfim, cumprindo aí todos esses requisitos. E aí não é só a questão técnica, como elas disseram, é uma questão de bom senso também e determinação. E é isso. Então, obrigada a todos mais uma vez. E nos vemos numa próxima.